Boa noite. Hoje nós estamos aqui ao vivo falando com o nosso querido Miguel Rosseto, que é o candidato à vice-prefeitura, aliás, o pré-candidato à vice-prefeitura de Porto Alegre, na chapa com a Manuela Dávila. Miguel Rosseto, ele já foi vice-governador do Rio Grande do Sul de 99 a 2003, já foi ministro do Trabalho, Desenvolvimento Agrário e hoje está saindo como pré-candidato à vice-prefeitura em Porto Alegre. Nós três aqui, a Paula e o Ricardo, vamos conversar com você, Miguel, bater um papo e saber um pouco das coisas e como está a sua campanha, as suas propostas, como é que isso está sendo, então caminhado. Esse é o nosso programa Girando a Mesa, que é um programa novo que nós estamos lançando, entrevistas, onde nós iremos falar sobre política, sociedade, religião, espiritismo. Já temos outras entrevistas prontas, engatilhadas, e aí nós, então, a partir de agora, nós teremos esse ciclo de várias entrevistas, e você, Rosseto, é a nossa estreia. É um grande prazer estar aqui com você. Prazer é meu, senhor. Vamos lá. A Paula, que vai estar hoje conosco, ela é educadora física, especializada em dança, é artista cênica e também articuladora cultural. Desenvolve trabalhos abrangendo cultura e saúde. E é também representante do Movimento Brasil Laico. Ricardo, nosso querido amigo de Salvador, ele é professor e consultor de empresas e ONGs, organizações sociais. Eu, engenheiro, estou aqui para poder também acompanhar e fazer essa nossa entrevista. É um prazer imenso. Paula, a palavra é sua para fazer a nossa primeira pergunta. Ok, boa noite a todas, a todos e a todes. Satisfação poder compartilhar esse momento com vocês. Miguel, boa noite, conterrâneo. Descobrimos que moramos na mesma cidade aqui no interior do Rio Grande. Que bacana. Então, bom, uma pauta bem, digamos que está bem latente, né? É essa relação da cultura com o fascismo. Né? Arte, cultura, fascismo. Então, eu construí essa pauta junto com pessoas da área, né? A Jussara, o Leandro, a Carol, também o Edu contribuíram nessa construção. Essa questão da escassez de vivência artística e cultural na infância causam o extremo do horror, a criação de mentes fascistas. Como, através de políticas de Estado e não de governo, a gente pode tentar evoluir esse processo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo um momento em que o fascismo ele está se mostrando de forma muito rápida. A gente sente isso quando o pouco que a gente precisa sair, a gente anda nas ruas e a gente está vendo na figura do presidente do Brasil, de toda a sua equipe, todas as pessoas que apoiam ele, como através dessas políticas de Estado e não de governo, a gente poderia, para o futuro, para o presente e para o futuro, né, ter essa tranquilidade de que a gente poderia se libertar do fascismo. Né? Seria, então, não apenas uma luta frontal agora contra, nós precisamos nesse momento combater, mas como no futuro a gente pode ter essa tranquilidade através da cultura e da arte e da educação. Paula, deixa eu te dizer, nós vamos falar sobre esse teu tema, que é central, mas eu queria agradecer muito o convite de vocês. Eu tenho Sérgio e Ricardo, que eu já conhecia, eu descobri hoje que a Paula, mora em São Leopoldo, onde eu nasci, aqui no Rio Grande do Sul, região metropolitana. Sérgio e Ricardo, só recuperar um encontro muito bonito que nós tivemos em Salvador, o ano passado, um encontro iluminado, eu digo assim, onde eu aprendi muito e nos conhecemos mais. Portanto, fica o meu respeito profundo a vocês, tá? Profundo e totalmente à disposição, mais do que nunca.
nos juntarmos para defendermos as liberdades. E aí eu entro, Paulo, um pouco nesse teu tema. O fascismo é uma cultura da violência e da intolerância. Ele se constrói a partir da intolerância, da violência. Portanto, ele se constrói num ambiente da ausência de liberdades. Cabe a um Estado democrático, cabe às políticas de Estado, em Estados democráticos, através de todas as instituições, especialmente das escolas, estimular exatamente o espaço construtor do exercício das liberdades. E exercício das liberdades é um exercício das diferenças. E o exercício das diferenças é um exercício da tolerância. A ideia de que somos diferentes, somos plurais, somos humanos e vivemos as nossas diferenças e temos o direito de exercitarmos as nossas diferenças faz parte do que eu acho que é mais bonito numa cultura democrática. E aqui eu acho que é importante separar um pouco a ideia da diferença das desigualdades. As diferenças fazem parte, né? Nós somos diferentes. Mas preservamos igualdades fundamentais e queremos viver a igualdade de direitos. Nós não gostamos de desigualdades. Desigualdades de acesso a oportunidades, desigualdades sociais, desigualdades econômicas. E, na verdade, essas desigualdades são uma expressão de violência. O Gandhi dizia que não há violência maior do que a exclusão social, a pobreza e a miséria. Essa ideia de violência, não pertencimento, de exclusão. Eu acho, então, que o exercício importante da estrutura do Estado, das políticas permanentes, é defendermos o que, de alguma forma, conquistamos já no Brasil. Conquistamos muitas políticas permanentes. Eu diria que o grande e último marco foi a Constituição de 88, que inaugurou um conjunto de obrigações estatais. Portanto, obrigações que todos os governos deveriam ser responsáveis, né? Essa é a diferença, né? São obrigações permanentes de uma sociedade e que, a partir do texto constitucional, das grandes leis, das grandes normas que organizam a sociedade, exigem, obrigam que os governos, todos eles, né, cumpram essas orientações e determinações. Isso faz parte de um Estado laico, isso faz parte de um Estado, né, estimulador de todas essas diferenças. Uma vez, só para falar de religião, eu gosto de porque achei muito bonito, viu, Paulo? Hoje eu estava em Minas Gerais e participei de uma atividade que eu achei muito bonito. Foi uma como é que chama? Yalorixá, uma amiga de uma religião de matriz africana. E ela fez um troço muito bonito, imagina, que ela dizia assim, do jeito dela, para que todos possam rezar, o governo não pode rezar. Isso é política de Estado. Os governos não podem rezar para que todos possam rezar, né? Para que todas as religiões possam ser aceitas e todas as diferenças podem ser aceitas. Eu acho, portanto, que o desafio que nós estamos vivendo, por isso a tua pergunta é muito atual, nós combatemos o fascismo quando uma sociedade rejeita o fascismo. Quando o exercício da liberdade e da diferença é um valor social profundo, inalienável. Quando nós respeitamos este direito de todos. Portanto, nós temos que defender isto, esta sociedade e esse Estado democrático. Por isso a nossa perplexidade, eu acho que é a minha, de vocês, de quem nos acompanha. Eu confesso a minha ainda perplexidade, não surpresa, mas perplexidade, indignação com as condutas autoritárias, violentas, né? Que às vezes nós encontramos na nossa família, na nossa comunidade, e nos assustamos com isso, né? Como pode? E eu acho que essa é uma ideia permanente, viu? Eu acho que a gente está sempre aprendendo que a luta por liberdade é uma luta permanente. Eu acho que a gente talvez tenha subestimado um pouco esta cultura autoritária que nos acompanha, né? Que acompanha a sociedade brasileira dramaticamente, mais do que outras sociedades. Né? Essa cultura da exploração, essa cultura escravocrata, né? Que nos acompanhou por séculos, né? Essa cultura de uma elite autoritária, eficiente no seu autoritarismo. Eu só encerro aqui para não esticar, mas para a gente ter uma dimensão da nossa disputa permanente por liberdades, por respeitar os outros, as diferenças. Né? Às vezes a gente esquece, né? Mas o Brasil, nosso país, essas elites esticaram a escravidão
por mais 90 anos em relação à América do Sul. Quando alguns países, no final do século XIX, já tinham eliminado a escravidão, nós fomos até o final do século com a escravidão, com esse horror. Quando o país aqui na América vivia uma república, nós tínhamos a monarquia. Então, é uma tradição autoritária que a gente escuta essa voz do capitão do mato no nosso lado, às vezes. Nessas manifestações do Bolsonaro, né? Nessas expressões fascistas, violentas, né? Insanas, estúpidas, é o exercício do fascismo. Então, eu penso isso. Eu acho que a garantia da nossa liberdade é verdade, que é uma disputa diária, permanente, o exercício da tolerância e o respeito à diferença. Eu acho que são essas bases de uma cultura nova que ela é permanente. Sociedades como a nossa, Paula, nós estamos há 30 anos vivendo uma nova Constituição. Nós temos uma democracia frágil e uma sociedade profundamente desigual. Eu acho que essa ideia da desigualdade profunda que nós temos, ela é uma inibidora de uma ideia de liberdade, porque as ideias das liberdades de todos, estou me estendendo aqui, estou falando, estou pensando, tá? Ela está muito vinculada à ideia de igualdade, né? A democracia gosta da igualdade, né? A ideia da democracia e, portanto, dos direitos iguais, ela está muito enraizada, né, na ideia de que somos iguais e, portanto, temos os mesmos direitos. Quando inexiste essa igualdade, né, com tamanha desigualdade, é difícil a gente imaginar uma sociedade entre iguais e que, portanto, que convive no mesmo espaço. Eu acho que é por aí. Eu acho que é um aprendizado enorme que todos nós estamos vivendo, dramático, e que eu acho que essa nossa perplexidade, né, que se transforma em indignação, ela tem a força suficiente para um aprendizado, né, e para superar esse período de trevas, né, esse período de obscurantismo, da não-razão, né, da violência, da intolerância que nós vivemos nesse país e, de alguma forma, no mundo inteiro. Ok, muito obrigado pelas suas ponderações, Rosseto. Vamos lá, Ricardo, faça a sua pergunta agora, por favor. Miguel, um grande abraço em você, um prazer enorme estar aqui de novo, trocando ideias com você e podendo ouvir também um pouco da tua mensagem, que é para os porto-alegrenses, mas para todos os gaúchos e todos os brasileiros, né? Afinal de contas, a gente tem um Brasil diverso, mas temos que aprender com as experiências mútuas, né? Miguel, como você sabe, eu trabalho e pesquiso e atuo muito ligado a cooperativas e a organizações sociais que atuam no movimento associativista de uma maneira geral, mas meu interesse particular aqui é com relação às cooperativas, e eu queria fazer uma provocação nesse sentido, né? O Rio Grande do Sul é um berço do cooperativismo brasileiro, né? Aí estão algumas das mais bem-sucedidas experiências de cooperação enquanto modelo de organização social e econômica, né? Fazendo o enfrentamento dessa lógica perversa da acumulação privada, do individualismo, né? Oferecendo a possibilidade de pessoas, de famílias se emanciparem, se desenvolverem, laborarem de forma coletiva e de forma solidária, né? Mas, paradoxalmente, nas grandes cidades, né, o cooperativo brasileiro parece que está muito atrás do campo, né, e das cidades menores, né? A experiência do cooperativismo no Brasil ganhou corpo nas cidades menores, nas comunidades rurais, e a partir daí experimentou um desenvolvimento nos últimos 100 anos, né? A minha preocupação é com relação a de que forma a gestão municipal de uma cidade como Porto Alegre pode ampliar a democratização das oportunidades, né, por meio da divulgação e incentivo a essa cooperação. Ou seja, como é que a gente pode falar em políticas públicas municipais voltadas para incentivar e fortalecer o cooperativismo como um modelo de organização social e econômica para o trabalho e para outras atividades, como o consumo, enfim, mas onde as pessoas possam experienciar a valorização do coletivo, a valorização do interesse coletivo, da repartição justa, do enfrentamento das desigualdades com uma visão mais solidária, né?
Como é que isso pode acontecer no âmbito das políticas públicas de uma cidade como Porto Alegre? Eu acho, Ricardo, que os grandes municípios, todos os municípios, os estados, Estado como estrutura estatal, tem uma potência grande para estimular isso. Especialmente por dois elementos importantes, tá, na minha opinião, que nós já vivemos essas experiências. Primeiro, uma capacidade regulatória que tem os municípios, né, de regular organizações, estimular essas organizações cooperativadas, né? Mas essa regulação vinculada ao poder de compras públicas. Os governos compram muito, compram do alimento da escola, ao material escolar, ao fardamento para as guardas, aos equipamentos para hospitais públicos, enfim. As prefeituras são grandes compradores. E esse processo regulatório, articulado com esse poder de compra, ele tem um grande poder indutor da organização econômica e da organização social. Se nós associarmos a isso, né, a capacidade de produção de educação, de formação política, né, de articulação, com os vários institutos que nós temos, né, várias instituições educacionais, nós temos condições, sim, de dar potência a essa, que é uma forma qualificada da organização do trabalho, da produção e da distribuição da riqueza construída coletivamente. Eu sou fã, como tu, inclusive eu estou devendo um cumprimento público de um livro que tu me deste, aí na Bahia, que é excepcional, parabéns, viu? Li e achei muito bacana. Estou te devendo uma resposta por escrito ainda. Viu? Obrigado. E eu acho muito importante, eu acho que é uma forma de excelência de organização do trabalho, da repartição do resultado coletivo do trabalho, da riqueza construída coletivamente. Eu acho, viu, Ricardo, que em escala global hoje se discute um limite da experiência capitalista. E esse é um tema central. Quer dizer, hoje vários pensadores escrevem a necessidade de superação dessa forma de organização econômica, que cumpriu um papel histórico. Quer dizer, o fato é que o padrão de desigualdade que vem sendo construído, né, associado à concentração de riqueza escandalosa, nós entramos no século XXI com um padrão de acumulação de riqueza superior ao século XVII e XVIII, algo inimaginável. E essa ideia, né, de que nós chegamos no limite, ou já atravessamos um limite do que é possível suportar do ponto de vista ambiental, o planeta não suporta um padrão predatório de produção como esse. Do ponto de vista social, quer dizer, a sociedade hoje, o padrão de exclusão, desigualdade social, miséria, né, e desorganização das relações de trabalho é um ponto dramático. E este ponto dramático, de alguma forma, a reflexão sobre esse futuro é adicionada a alguns temas estruturadores de um novo padrão de trabalho ou de produção do futuro, como, por exemplo, as novas tecnologias, esse novo padrão tecnológico. Quando nós falamos, né, inteligência artificial, quando nós falamos internet das coisas, né, esta produção que incorpora elementos da mecânica, da microeletrônica, da biotecnologia, e quando nós pensamos algo que diminui a capacidade de trabalho socialmente necessário para a produção dos bens e serviços necessários à sociedade, ou nós pensamos um mundo com gigantesca e ampliada exclusão social, porque não vai ter trabalho para todos neste volume de trabalho, porque as máquinas, os equipamentos vão produzir, ou nós imaginamos uma sociedade que distribui os resultados de um processo coletivo e técnico de produção ampliada. Então, esse é o grande disjuntivo hoje à escala global, né? Quer dizer, o fato é que hoje, aparentemente, grande parte dos novos conhecimentos ou das novas tecnologias foram apropriados para um processo de concentração de renda. A tecnologia empregada numa distribuição, enfim, produção e distribuição hoje, não é socialmente ou de uma forma justa distribuída. É só nós ver um guri pedalando a Uber na rua de Salvador, de Brasília, de São Leopoldo ou de Porto Alegre. Essas grandes tecnologias. Então, eu acho isso. Eu acho que é uma necessidade de pensarmos generosamente uma nova forma de organização da sociedade, né? Pensarmos se é isto mesmo o limite imaginado para a humanidade, ou pensarmos uma outra forma generosa de que todos possam viver bem, de uma forma simples, sem ingenuidade, de que todos possam viver bem,
de que a natureza seja respeitada, que essa racionalidade, que é o limite desse processo de exploração, que o efeito climático está aí, que ele vai desorganizar, enfim, esses temas são temas pesados. E por que eu digo isso? Porque todos eles remetem a uma ideia mais generosa de acolhimento, de distribuição. E o cooperativismo é uma forma extraordinária, uma alternativa extraordinária de repartição, eu diria assim, de um trabalho construído socialmente, de uma riqueza construída, onde todos possam trabalhar. Eu, Ricardo, acho que esses temas são definitivos. Hoje nós falamos em renda básica universal, que é um direito às pessoas a sobreviver, na medida em que a economia prescinde de trabalho humano de forma crescente. Portanto, a ideia de que as pessoas têm que ter algo, ninguém deixa de trabalhar porque não quer trabalhar mais crescentemente. Né? Porque não há trabalho humano disponível para todos, porque os sistemas, as máquinas operam de uma forma brutal, de uma velocidade enorme. Então, temas como renda básica. Eu não tenho dúvida que no Brasil nós conquistamos R$600, nós vamos voltar para uma normalidade de ganhar R$150 por família? Eu acho que não. Nós temos que pensar isso. E nós temos que pensar, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Se o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir os bens e os serviços necessários para a nossa sobrevivência diminuiu, portanto, nós vamos repartir esse tempo necessário para todos possam trabalhar. Significa que, em vez de trabalhar 44 horas por semana no Brasil, nós vamos reduzir para 30 horas, 35 horas, como outros países hoje vivem essa experiência, e que todos possam trabalhar. Eu acho que esses temas entram, e eu acho que o cooperativismo, na minha opinião, é uma das formas de pensar isso, de pensar como produzir. Especialmente tu traz isso. A área rural teve uma experiência muito importante, especialmente porque a área rural organizava produtores que detinham a sua propriedade. Essa é a marca. Então, organizava a partir da sua propriedade, seus meios de produção para o trabalho, diferente da área urbana. Aqui no Rio Grande do Sul, em 1902, nós tínhamos a primeira cooperativa de crédito, aqui em Nova Petrópolis, que, de alguma forma, as igrejas, os padres organizaram. Eu acho que sim, eu acho que é um tema muito atual, temas como economia solidária, conceitos novos que vão fazendo parte desta discussão, vão entrar definitivamente, a partir, inclusive, do que esse processo de crise econômica acelerada pautou. A forma, eu acho que é uma percepção de que depois desse aprofundamento da crise, nós vamos voltar para qual normalidade? É possível imaginar voltar a um tempo do passado que não existe mais? E eu acho que é isso que tem que instigar temas como esse que tu traz para nós. Nós não temos a obrigação de aceitar um passado, uma normalidade que não resolveu, não sustentou. Então, eu acho que sim, novas formas de organização econômica, novas formas de repartição de renda, novas estruturas do Estado, uma nova reforma da distribuição da renda através de reformas tributárias, uma sociedade mais igual, mais justa, portanto, mais livre e mais democrática. Eu acho que nesse tema, essa organização do cooperativismo assume um papel estratégico, como outras formas de relações. Acho que sim, acho que é um tema absolutamente moderno, contemporâneo. Ok. Beleza. Eu vou diminuir aqui meu tempo de fala para a gente poder debater mais, viu? Girar a mesa aqui. Isso. Então, como eu estou falando aqui da capital federal, eu vou trazer uma questão de ordem nacional. Temos visto aí, nesses últimos momentos, nesses últimos meses da vida política nacional, um acirramento das tensões políticas por conta das posturas que são tipificadas como fascistas de quem hoje ocupa a presidência da República, instigando, inclusive, movimentos neofascistas, com símbolos fascistas. Eu queria, você como sendo um petista histórico, que também participou da fundação do PT no Rio Grande do Sul, como é que você vê isso, Miguel? Como é que você vê essa conjuntura política nacional? Como nós podemos sair dessa nossa imensa enrascada que nós estamos? Eu acho assim, viu, Sérgio, que nos acompanha, a situação do Brasil é uma situação dramática.
absolutamente dramático. Porque nós recebemos a pandemia, exemplo de outros países, que também receberam essa pandemia, crise sanitária, numa condição extremamente frágil e desfavorável, do ponto de vista econômico, social e político. Nós temos um somatório de crises, e diferente de outros países, aqui nós temos uma crise de natureza política extraordinária. Nós estamos falando, Sérgio, Paula, Ricardo, quem nos acompanha, de um personagem que é tido em escala mundial como o pior presidente em escala global. Não é pouca coisa. Nós temos que ter uma dimensão do que nós estamos falando. Não é que o Bolsonaro é ruim. Ele não é ruim. Ele é um desastre, ele é um horror. Ele é um psicopata, ele é um produtor de violência. E quando eu digo isso, eu tenho insistido muito, viu, Sérgio, para as pessoas. Existem coisas, temas, fatos, momentos, que mais do que ler avaliações, é melhor enxergar, vivenciar. Vejam o vídeo da reunião ministerial, toda ela. Vejam isso. Nada é mais educativo do que ver aquela reunião, do que acompanhar aquela reunião. Aquela reunião, Sérgio, me lembrou muito o efeito pedagógico que a famosa sessão de 17 de abril de 16 do impeachment da Dilma, quando várias pessoas ficaram perplexas com a conduta dos parlamentares e me diziam, mas isto é o parlamento brasileiro? Pois muito bem, isto é o governo Bolsonaro. Aquele show de horrores, de desqualificação, de ausência de pauta, etc., de um governo preocupado em preservar seus privilégios, seus crimes, sua família, etc. Eu acho que nós estamos numa situação política dramática. Eu vou só me concentrar nisso, que é o teu ponto. Nós temos uma crise de saúde gigantesca, nós estamos falando de milhares de mortes brasileiros, que deveria estar organizando toda a atenção nacional com exemplo de outros países. Nada é mais importante do que a vida e a sobrevivência das pessoas. Os governos minimamente responsáveis concentram toda a sua energia em proteger a sua população e a sua economia, o seu mundo do trabalho, seus trabalhadores, por conta da retomada, né, de um ambiente de produção, de trabalho, com novos desafios de futuro. Nós temos um governo federal que deveria ser a solução, mas ele é o problema. E ele desorganiza a sociedade, ele desorganiza os prefeitos, os governadores, a sociedade, porque ele é produtor de uma pauta de violência, uma pauta estranha à sociedade brasileira. Não há nenhuma frase que saia de Brasília, mas nenhuma frase que saia de Brasília que seja carregada de alguma generosidade, mas nenhuma. Nenhuma frase de acolhimento da população, nenhuma preocupação verdadeira. É impressionante isso. A gente não lembra de uma frase dita que revele preocupação com quem está morrendo, com preocupação que quem está numa fila na Caixa Econômica Federal, sendo humilhado, quem está perdendo seu emprego, sua renda, o empresário que fechou a sua porta porque não tem faturamento e não consegue financiamento, uma prefeitura assustada porque não tem receita, um trabalhador desempregado. Quer dizer, não há nenhuma frase de acolhimento de um hospital que recebeu respirador ou UTI, de profissionais da saúde que estão trabalhando com... Nada. É uma pauta de violência. A crise do governo é uma crise sobre quem controla a Polícia Federal. Essa é a crise do Moro e do Bolsonaro. Não tem crise porque a saúde está sendo mal tratada ou bem tratada. Não tem crise para ver se a crise é a Polícia Federal. O que é revelador de uma briga de quadrilhas. Eles querem o controle da polícia. Para quê? Nós estamos vendo para que é o controle da Polícia Federal. Eu acho que tem que compreender a natureza dessa crise. Ela é grave. Eu acho que a grande crise política, que vai crescer de intensidade, eu acho que nos próximos dias de semana, ela vai crescer de intensidade. Por quê? Porque o núcleo do Bolsonaro não sobrevive sem fake news. Eu falava hoje um pouco, é o Drácula sabendo que a luz se aproxima, tá? Me permite aqui essa figura. Por quê? Porque esse cara não sobrevive uma semana sem essa máquina de mentiras, essa fabulosa máquina produtora de mentiras. Nós não estamos falando em opiniões, estamos falando de uma máquina gigantesca produtora de milhões e milhões de mentiras que compactam o seu exército, a base social. Esse é um governo genocida e mentiroso.
interromper essa máquina produtora de mentiras, mentiras e mentiras, avassaladoras, financiadas, né, por empresários corruptos, financiadas de forma ilegal, ela interrompe a artéria, né, o sangue, que organiza o fascismo no Brasil. E esse padrão de comunicação avassalador, gigantesco, né, ele é uma indústria de produção. E por que este governo reage de forma tão violenta ao controle da Polícia Federal? Porque ele sabe que a legalidade, hoje, se aproxima dos seus crimes maiores. E seus crimes maiores são as fake news, que organizam o poder. Por isso, Eduardo Bolsonaro fica desesperado com a continuidade da CPMI das fake news no Congresso. Por isso, eles atacam o STF agora, porque o STF, de alguma forma, responde à ideia da constitucionalidade da legalidade. Então, esse é o núcleo central do poder deles, capacidade de manipulação de opinião pública. E o segundo núcleo central é a família, os criminosos do Rio de Janeiro, que hoje são. Por que eu digo tudo isso? Porque eu acho que isso dá conta do grande desafio que nós temos. E acho também importante, por conta do respeito ao nosso diálogo aqui, que é um componente que eu confesso, eu tento compreender, que é o papel do Exército das Forças Armadas nisso tudo, que me causa perplexidade também. Me falam hoje em 5 mil militares dentro do aparelho de Estado, o Ministério da Saúde formado por militares. Afinal de contas, qual é o projeto do Exército Brasileiro para esse país? Por que o Exército Brasileiro sustenta isso que hoje está caracterizado como um governo de criminosos? Que relação é essa de subordinação das Forças Armadas do Exército Brasileiro com o governo americano? Essa subalternidade vergonhosa do Bolsonaro ao Trump. Que projeto é esse? Eu acho que nós temos que desvendar tudo isso. Eu encerro dizendo aqui que a nossa luta é por democracia, por liberdades. Às vezes a história ela prega peças. Às vezes não dá certo uma nação. Às vezes não dá certo na nossa vida, não é assim? Às vezes dá uns... E às vezes as nações não dão certo. Eu acho que não deu certo. O Brasil precisa recomeçar de novo. Nós precisamos de uma nova chance. Precisamos de uma nova chance. Assim ocorre em outros países. E eu acho que o fundamental é preservar essa mudança no ambiente democrático. O Brasil tem instrumentos democráticos de transformação. Eu acho que a ideia de que o Bolsonaro é incapaz de oferecer uma esperança para o Brasil, um projeto para o país, é crescente. Somos 70%, a maioria da população quer outra oportunidade. Eu acho que o desafio de todos aqueles que têm essa compreensão é construir uma grande unidade nacional, de afastar Bolsonaro e a sua turma, no ambiente democrático, e repensar uma saída de futuro para o Brasil. Na minha opinião, esta saída de futuro passa por um novo processo eleitoral. Um presidente legitimado pela sociedade, com capacidade e respeito de chamar governadores, chamar prefeitos, chamar as lideranças da sociedade e reorganizar o país por conta da grave crise econômica que nós estamos, que não é pouca coisa, e a crise de saúde. Quer dizer, quem é que vai fazer isso? Alguém imagina hoje o Bolsonaro reorganizando o Guedes? O ministro está fazendo economia, gente. Está certo uma economia que diz que enquanto eu estou abraçando esses caras, eu boto uma granada no bolso. Um sujeito, aquele do meio ambiente, que fala, vamos aproveitar a tranquilidade e passar boiada. Eu acho que é um problema, um limite de ética, de política insuportável. Eu acho que é uma minoria barulhenta, mas é uma grande maioria que começa a fazer barulho. Os manifestos, as manifestações. Eu acho que o Brasil começa a criar uma dimensão de energia positiva e de coragem para dizer chega disso. Isso vai entrar para o lixo da história, isso não deverá ser nunca esquecido, Sérgio, nem perdoado, mas fará parte da educação de um povo, isso que nós queremos. Essa é a minha reflexão desde Porto Alegre, desde o Estado, que é nossa, né? É combater isto. Eu acho que é preciso uma postura de combate, de enfrentamento, de dizer chega disso. Daqui não sai uma frase que preste para o nosso Brasil. E vamos dar uma outra chance para o país num ambiente democrático, onde as várias opiniões participem, debatam, e vamos embora, vamos encontrar um outro futuro para esse país maravilhoso que nós temos. Esse povo maravilhoso e para um futuro maravilhoso que a gente pode ter no Brasil. Eu acho isso.
Muito obrigado, Rosseto, mais uma vez. Paula, por favor. Então, gostaria de colocar, já que a gente estava falando na questão ambiental também, né? Essa questão da mina Guaíba, Rosseto. É isso, qual que é o posicionamento? Ele sabe o que é isso? Ele sabe, eu falo um pouquinho, ele sabe o que é isso? Mina Guaíba, gente. Eu estava falando com o Sérgio sobre a questão da mina Guaíba antes, mas talvez o Ricardo não saiba. É bem simples. Mina Guaíba é um projeto de extração de carvão ao lado de Porto Alegre, a 16 quilômetros aqui de Porto Alegre, né, em linha reta. Estamos falando de uma região metropolitana de quase 5 milhões de habitantes, e é uma situação de alto impacto ambiental, do ponto de vista dos efluentes, dos resíduos líquidos, enfim, o rio Jacuí é um rio muito importante aqui na bacia do Rio, e também da produção de particulados importantes. Porto Alegre é um polo de saúde importante, é uma região, enfim, com quase 5 milhões de habitantes, e é evidente que é um risco de particulados no ar, com grave impacto ambiental. Há um debate sendo feito aqui, importante. Eu acho, viu, Paulo, tenho participado de vários debates, tenho estudado muito isso. Quer dizer, aqui há que ser absolutamente rigoroso. Aqui é o princípio da prevenção e da precaução. Nós não podemos arriscar a saúde de 5 milhões de pessoas, né? E nós não podemos arriscar a destruição de uma atividade econômica tão importante quanto esse complexo hospitalar aqui de Porto Alegre, a saúde e a economia. Então, eu acho isso, viu? Eu acho que todos os elementos demonstrados até agora, na minha opinião, não viabilizam esse projeto. Para ser muito objetivo, todos os elementos que eu disponho dizem que esse projeto não é desejável por conta desses critérios. Ponto, não se justifica aqui. E nós temos que pensar outra matriz econômica, outros projetos de desenvolvimento. Esta região merece desenvolvimento econômico de outro nível, como Porto Alegre merece. Inclusive, eu acho que esse é um grande desafio para Porto Alegre, que nós já estamos pensando, né? E eu acho que todas as regiões metropolitanas, como é que elas reorganizam um projeto de desenvolvimento, um ambiente democrático de participação. Porto Alegre é um grande polo de serviços, né? Nós temos uma enorme estrutura de saúde, uma enorme estrutura educacional. Para que vocês tenham uma ideia aqui, não sei como é que é Salvador, enfim, mas Porto Alegre é a área, a atividade econômica, que tem o maior número de empregos formais, é a área da saúde. Nós estamos falando de quase 70 mil profissionais diretamente envolvidos no complexo de saúde da cidade de Porto Alegre. Nós estamos falando em polos tecnológicos e polos educacionais, polos de serviços importantes, todo tipo de serviço, de consultoria, enfim, de engenharia. E são esses polos que cidades como Porto Alegre podem desenvolver, devem desenvolver, e liderar um processo metropolitano de desenvolvimento aqui. A Paula mora em São Leopoldo, Porto Alegre, ao centro, eu vou falar para o Ricardo agora, o Sérgio conhece bem, tá, Sérgio? Os baianos. Da onde a Paula mora até o centro de Porto Alegre é menor a distância do que o aeroporto de Salvador ao farol lá de Salvador. Então, nós estamos falando de um cone urbano muito forte aqui, muito próximo. Então, nós temos que pensar alternativas de desenvolvimento, sim, não necessariamente poluentes. Eu acho que esse é o grande tema, né? Nós temos que interromper esse ciclo de produção econômica insustentável, e operar em ciclos econômicos sustentáveis. Um dos exemplos que nós estamos discutindo em Porto Alegre é como Porto Alegre é uma grande produtora de gás de efeito estufa, grande produtora, como todas as capitais, por conta dos carros, dos ônibus e caminhões. Pô, como é que a gente substitui isso por uma matriz de transporte coletivo qualificado, barato, justo, eficiente, né? Que as pessoas querem, um transporte limpo, barato, de qualidade, bom, eficiente. E que seja, por exemplo, elétrico, que a gente possa sair da matriz de combustão e migrar para um projeto. Nós temos estudado muito isso aqui. Na China, todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes só têm ônibus elétrico, por exemplo. Só. Então, nós temos que estudar esses temas e pensar essas alternativas econômicas. É um tema de muita atenção nossa aqui, viu, Paula? Esse tema ambiental. Porto Alegre foi a primeira cidade no capital que teve Secretaria de Meio Ambiente.
Porto Alegre tem uma tradição histórica em defesa do meio ambiente. Lutzenberger, né, várias lideranças importantes aqui, e nós vamos recuperar esse diálogo, que hoje é uma questão central. Eu acho que hoje é cada vez mais claro essa ideia da educação ambiental, né? E educação ambiental na sua floresta. Cada bairro, cada vila, cada rua tem um direito a um ambiente saudável. Porto Alegre convive com lixão, gente, ainda. Lixões. É um problema de saúde, é um problema... Nós temos que tratar muito bem isso aqui. É uma pauta que a Manuela e eu nós estamos trabalhando muito já sobre essa pauta e vai ser uma referência importante no debate político à cidade. É isso, né, Mina Guaíba? Ok. Minha vez de novo? Então, eu vou pegar um pouco o gancho dessa conversa bacana que vocês entabularam, que eu acho que é extremamente importante, para poder fazer minha pergunta, mas eu não tenho como fugir. Há 25 anos atrás eu estive em Porto Alegre e fui conhecer um pouco a experiência que remonta ao início dos anos 70, lá quando os europeus da Borregar abriram a fábrica de celulose, e em plena ditadura militar, o que a história conta, né, é que Porto Alegre se uniu contra a poluição que vinha lá da fábrica de celulose, da Borregar, e com todo o apoio do governo militar naquela época, né, e a gente já percebe pela história que a comunidade se organizou e se colocou contra, né, esse empreendimento, e que terminou por impor a esse empreendimento estrangeiro e uma série de reveses que veio causar, enfim, o fechamento da fábrica, depois a sua modernização, né, e toda a deflagração de um debate sobre sustentabilidade, sobre uma cidade mais saudável, né? Isso em 1973, 74, 75, nós estamos falando de um período muito duro da história brasileira, mas que comprova isso que você está dizendo, quer dizer, essa tradição da região metropolitana, de Porto Alegre em especial, no debate sobre que cidade que a gente quer, né, o que a gente vai discutir sobre desenvolvimento sustentável. E eu fiz essa lembrança um pouco também para abrir aqui para a minha pergunta, porque a minha preocupação sobretudo, com a questão do desenvolvimento local e com a capacidade das comunidades e das populações refletirem criticamente sobre que cidade, que espaços sociais elas querem para si e como elas podem exercer o protagonismo do seu próprio desenvolvimento. Então, que leva de novo para o tema da cooperação, quer dizer, a cooperação não só como uma articulação para produzir, para elaborar e para ofertar produtos, bens e serviços aos mercados, mas também como forma de nos entender, né, e de nos organizar, criar nossas próprias relações com o coletivo, né? O empreendedorismo, que é uma palavra muito em moda e, no meu entendimento, muito mal empregada, eu brinco sempre dizendo que o pessoal fala do MEI, né, que é o microempreendedor individual. Eu acho que as cooperativas são as microempreendimentos coletivos, né, seriam os MECs. E eu acho que esse movimento que a economia está ganhando, essa nova forma, esse novo formato, que, em tese, estimularia esses empreendimentos, né, que eu gostaria que fossem mais coletivos do que individuais, isso, obviamente, passa por uma discussão sobre acesso ao recurso financeiro, a relação com o famigerado sistema financeiro mundial, né? E aí é que está o cerne da minha questão, porque a gente sabe que o sistema financeiro, como ele foi pensado, sobretudo do século XIX para cá, e, enfim, depois da Revolução Industrial, no século XX, ganhou um contorno muito, muito dramático, ele está no centro dessa degradação civilizatória que a gente está vivendo. O sistema financeiro internacional, ele é uma espinha dorsal desse sistema, né? Que vai nos levando à degradação das sociedades democráticas, ele vai levando... ele se locupleta de um sistema de desigualdades, né, que ele sustenta e que, quando começa a ser ameaçado, como nós tivemos no Brasil recentemente, por conta de um governo democrático e popular, que ousou se contrapor a isso, ele é banido, né, ele é enfrentado
seja pelas vias institucionais, seja pelas vias não institucionais, como foi o caso do Brasil, né? Do que nós vivemos aqui. Então, no meu entendimento, o sistema financeiro, como ele foi pensado e como ele está estabelecido, ele está no cerne das nossas questões. Né? E aí, de novo, para voltar de fato à minha pergunta, né? Porque o cooperativismo de crédito, o cooperativismo financeiro, ele tem se mostrado, Brasil afora, de norte a sul, em experiências locais específicas, ele tem se demonstrado como uma alternativa para você promover uma reconceituação dessa dimensão econômica da vida, né? As pessoas precisam parar de pensar que é a economia quem determina tudo na vida e pensar que nós podemos pensar um mundo onde a economia esteja a serviço da humanidade e não ao contrário. Então, o cooperativismo tem sido uma experiência social em localidades, com bancos comunitários, com cooperativas de crédito, que são verdadeiros retentores do valor que é produzido pelo trabalho nas localidades. O que se produz ali é pouco, mas ele fica ali e ele oxigena aquela comunidade e ele organiza a vida, uma vida simples, mas uma vida digna e uma vida mais equânime, né? Então, a gente vê nisso uma possibilidade, nesses laboratórios, uma possibilidade do cooperativismo de crédito ser encaixado numa política de desenvolvimento local e, consequentemente, de um processo civilizatório mais justo. Então, de novo, a minha questão como é que você vê essa questão do cooperativismo agora de crédito, em especial, como um alavancador dessas experiências de comunidades, de bairros populares, né, de municípios que precisam de uma política pública, não que faça por eles, mas que estruture e estimule que o cidadão se organize para alcançar um padrão de vida sustentada, mais digna. O cooperativismo como uma forma de repensarmos a economia local. Como é que você vê isso dentro dessa proposta de candidatura à questão de Porto Alegre? Nós estivemos aqui em Porto Alegre, inclusive, nós tivemos... Eu gosto de falar isso aqui, fomos pioneiros. Fomos pioneiros em algumas coisas, tá? Não quero... Mas aqui tem uma instituição de crédito chamada Porto Sol. Foi uma instituição muito pioneira aqui, de microcrédito, né? As experiências de microcrédito, muito pioneira aqui em Porto Alegre, chamada Porto Sol, Porto Solidário, tá? Porto Sol era a marca do Porto Solidário, do crédito solidário, controlado pela sociedade civil, que teve um papel muito importante aqui. Porque, na verdade, cada vez mais a ideia do crédito como direito é restrito. Cada vez mais, por conta de uma sociedade desigual, poucos têm acesso ao crédito, a essa poupança. E como não tem poupança, né, é uma reprodução da desigualdade. Os bancos são instrumentos da concentração de renda e da desigualdade. Porque, por um lado, eles concentram parte da riqueza brutal. Eu dou um dado aqui que eu acho que para mim é muito simples assim, de entender o que tu diz. Quer dizer, eu não vou só discutir todo o padrão, debate estrutural do capitalismo, que não consegue mais acumular, produzir valor real, o sistema financeiro, o capital fictício, etc., que é um tema. No Brasil, é um dado muito simples, que pode um sistema bancário ter um crescimento de taxa de lucro de 20% real, com uma economia que cresce a 1%. Por isso que vários dizem que é um sistema predatório, né? Quer dizer, são piratas. Né? Por quê? Porque não há produção de riqueza nova socialmente. E alguns se apropriam da riqueza existente. Quando um cara diz que teve uma taxa de lucro de 20% e a economia cresceu 1%, é evidente que alguns falam de um capitalismo espoliador. Eu vou usar uma palavra simples. Ele tirou de alguém, ele roubou de alguém, ele buscou de alguém. Quem é esse alguém? É o salário que ficou menor, é a empresa pequena que vendeu patrimônio. Porque se não tem riqueza nova sendo construída, não há uma taxa de crescimento econômico real de 5%, 6%, 10%, como é que alguém consegue acumular tanto? Porque tirou de outros, é isso que eu quero dizer. Tirou de outros. E os bancos hoje no Brasil, que é um país que tem uma característica singular também, não há nenhum país com a dimensão... Nós estamos falando de um país que é a 7ª, 8ª economia do mundo, gente. Que tem 5, 6 bancos que controlam 80% do crédito. Eles gerenciam crédito. Ponto, é isso mesmo. Inclusive os estatais. E esse monopólio
de um sistema financeiro brasileiro, e essa gestão do crédito obviamente, podia ter chamado aqui de cartel e outras coisas. Isso é disfuncional para a economia. Ele retira a riqueza da economia. Ele não cria, como o sistema bancário tradicional deveria criar, que é estimular um processo de alavancagem de investimento. Então, eu tenho total acordo com isso. Hoje nós temos que pensar, sim, esse processo de produção mais localizada, sem, obviamente, perder uma dimensão, Ricardo, que eu sei que tu tem. Não existe o local sem o global. Eu tenho dito aqui, viu, gente, que a nossa cidade é o nosso mundo, de alguma forma. Aqui nós vivemos, a gente acorda de manhã, vai trabalhar, ou liga o computador, ou, enfim, vive, as crianças vão para a escola, volta. O nosso território espacial é o nosso mundo, de grande forma. Mas se a nossa cidade é o nosso mundo, eu acho que ele é, porque aqui a gente vive, isso nos autoriza a pensar todo o mundo. Portanto, para Porto Alegre, para Salvador, para Brasília, para São Leopoldo, que tem uma excelente administração, inclusive, na minha opinião, é um companheiro do PT, o Ari, nós precisamos pensar o Brasil, precisamos pensar o Estado, precisamos pensar essa dimensão. Né? Porto Alegre precisa de um Brasil diferente. Porto Alegre não tem capacidade sozinha, não é ela que discute a taxa de juros, a política de crédito, política cambial, os grandes valores. Os países precisam ajudar a cidade. Embora eu ache que a nossa obrigação é pensar no limite aquilo que é verdade os municípios têm de poder institucional de transformação, como os estados têm também. Então, não perder essa dimensão de que nós fazemos parte de um todo político, que são os estados nacionais, os grandes instrumentos de desenvolvimento estão nos estados nacionais, deveriam estar nos estados nacionais, e que os municípios têm que ocupar todo o seu espaço. Porto Alegre viveu uma experiência importante há 16 anos atrás. E por 16 anos, para quem gosta de número cabalístico, aqui, nós governamos 16 anos Porto Alegre, e nós queremos encerrar um ciclo de 16 anos de governos conservadores. Qual foi o grande, eu acho que o grande diferencial de Porto Alegre, que a esquerda fez, que o PT aqui a esquerda produziu, foi construir uma ideia de igualdade política permanente para toda a cidade. Nós estimulamos a participação popular diariamente na gestão do município. Nós construímos mecanismos de participação popular diários, cotidianos, permanentes. Criamos orçamento participativo, onde toda a cidade discutia a riqueza do município, os investimentos, as obras. Valorizamos os conselhos. Porto Alegre tem mais de 30 conselhos municipal de saúde, todos eles, da cultura, né, das artes, do desenvolvimento econômico, do cooperativo, de todas as áreas. Isso criou uma rede de participação na sociedade porto-alegrense, e esta igualdade política que nós construímos entre toda a cidade e entre todos os bairros e vilas e setores, né, criou uma noção de uma cidade mais igual. A igualdade política que foi dada, estimulada pela participação popular, permanente, ela incorpora uma noção de igualdade. Portanto, o sujeito que mora numa vila distante, a periferia, é um sujeito que tem condições de igualdade política como quem mora no centro. Ele passa a organizar o transporte coletivo, ele passa a querer a saúde pública perto do bairro dele, ele passa a querer um ambiente, acesso à cultura e produção da cultura. Eu acho que isso que fez com que Porto Alegre, de alguma forma, nós tivemos uma coragem de inventar isto, né? de exercitar uma ideia de uma gestão democrática, né? Da participação popular. E isso fez com que, inclusive, a gente aprendesse muito e trocasse com outros lugares. O Fórum Social Mundial veio a Porto Alegre por conta disso, né? Porque nós mostramos que é possível, né, governar sem exclusão. Por isso que hoje, o país hoje, nós temos que gritar. Nós não precisamos de menos democracia, nunca precisamos de menos democracia. Nós precisamos de mais democracia, de uma outra democracia. Né? Nós não precisamos de menos direitos, nós precisamos de mais direitos. Essa sociedade desigual, marcada pela desigualdade, nós queremos mais igualdade, que produz igualdade são direitos. Eu acho que esse é o desafio de todas as eleições municipais. Eu acho que nós teremos eleições municipais esse ano. Talvez haja prorrogação do período eleitoral, mas não acredito em prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores,
que seria uma violência contra a soberania popular. As eleições municipais vão se dedicar aos temas municipais, por óbvio, mas também, é óbvio, vão se dedicar aos temas nacionais. Hoje é muito difícil, né, Ricardo, Sérgio, Paulo, aqueles que nos acompanham, imaginar um município sem as estruturas federativas, né? A federação, o SUS é um patrimônio nacional, metade do orçamento de saúde pública de Porto Alegre é do SUS nacional. O Fundeb é uma realidade para financiar a escola pública, né? A federação é uma construção democrática, onde os estados e os municípios transferem recursos para Brasília. E qual é o paradoxo que nós temos que enfrentar? É que não existe federação com Estado mínimo. Porque a federação é uma estrutura de cooperação entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Isso exige potência, capacidade de mobilização de recursos financeiros e institucionais. O Estado mínimo, o Estado liberal mínimo, que transfere a riqueza para poucos, destrói a capacidade de uma federação funcionar. É a emenda 95, Sérgio de Brasília. É uma loucura. Nós não temos dinheiro mais para a saúde pública, nós não temos dinheiro mais para o Minha Casa Minha Vida, para os investimentos em transporte. São grandes investimentos que só os governos federais são capazes de realizar nas nossas cidades. Eu acho que esse é o grande exercício que nós estamos discutindo aqui. A nossa história nos anima a pensar o futuro. Este futuro, por óbvio, conceitualmente é diferente de um passado que não existe mais, é uma nova cidade, são novos desafios, mas são valores fundamentais. A ideia da igualdade, né, de que periferia e centro tem que ter as mesmas relações de respeito, né, que todo e qualquer cidadão, né, tem que ser... Esse eu acho que é um valor forte em Porto Alegre. Nós estamos muito animados com esse debate que nós estamos começando aqui, muito animado com essa aliança PT e PCdoB, que é uma aliança hoje que cresce, né, para outros setores populares aqui de Porto Alegre, que enxergam. Manuela é uma companheira muito qualificada, dedicada, né, está muito dedicada, né, a pensar e liderar um projeto bonito para a cidade, né, abrir as portas da prefeitura para a cidade, quebrar essa estrutura autoritária do poder político no Brasil. Né? Quer dizer, essa ideia generosa de repartir riqueza e distribuir poder político, né? Eu acho que é muito forte para nós. Nós temos que pensar uma sociedade que seja capaz de fazer isso, né? A distribuição da riqueza e a repartição do poder político. O golpe foi dado para reconcentrar riqueza, né? No Brasil, é isso que o Sérgio, acho que foi o Sérgio que falou, né, Sérgio? Sempre que a democracia se transforma num espaço real, de mudança real da vida da sociedade, as elites cortam. É assim. Né? Sempre que a democracia se torna verdadeira, que as pessoas ocupam, participam, porque é isso, a democracia é um espaço de esperança. As pessoas participam porque sabem que essa cidade pode ser melhor, que o país pode ser melhor, que a vida é melhor. Por isso elas participam da democracia. Ela é um espaço de esperança. E ela gosta de uma sociedade organizada e de iguais. Essencialmente, nós estamos falando aqui em respeitar todo mundo. Né? Respeitar. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente quer passar aqui para o povo de Porto Alegre, abrir as portas da prefeitura, jogar luz e energia para dentro das estruturas da prefeitura, governos para toda a cidade, governos para o ano inteiro, governos que respeitem a população. Eu acho que o Brasil precisa disso dramaticamente, desesperadamente. Nunca, eu acho, teve uma frase, vocês me ajudam, eu acho que foi de Celso Furtado, que escreveu o livro, como é que é? A interrupção, o crescimento interrompido, o desenvolvimento interrompido, enfim, onde ele dizendo uma frase, né, que nunca nós estávamos tão distantes do que sonhamos ser uma vez. Né? Nunca, essa ideia de que nós sonhamos para o Brasil e que nós vivíamos hoje, né? Uma frase... Eu fico pensando hoje, né, a distância entre o que é isto, né, e o que nós podemos ser como um país como esse. Né, um governo que transformou o Brasil numa ameaça mundial. Meu Deus. Esses dias eu vi, gente, só para mim encerrando, eu não sei se vocês viram, eu me emocionei assim. Vocês lembram do Gil na Assembleia da ONU, cantando com o Kofi Annan? Estou falando isso por causa dos baianos, tá? Tem dois aqui, tá bom.
Vocês lembram? Toda menina baiana tem um jeito. O Gil cantando na ONU, isso é de chorar, na Assembleia Geral da ONU, com o Kofi Annan, o Lula na percussão, né? Quê? Kofi Annan ali na percussão, acompanhando. Lembra? Que isso, gente? Nós já fomos isso. Né? BRICS, América Latina, esse povo nosso sorrindo, né? Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, essa coisa exemplar que a gente foi, a gente se sentia perto de uma nação, né? Construindo uma nação, vivendo a ideia de nação, superando. Eu tive uma oportunidade extraordinária, fui convidado pelo presidente Lula para organizar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, de conhecer esse povo do interior, quanto eu conheci da Bahia, né? Daqui do Rio Grande, todo mundo, esse povo de luta, trabalhador, invisibilizado pelas elites, produzindo essa. Fui ministro do Trabalho, da Previdência Social com a Dilma. O valor. Hoje o país não tem Ministério do Trabalho. O país não tem Ministério da Indústria. O país não tem Ministério da Previdência. O país não tem Ministério da Cultura. Isso que são agendas que faziam parte da administração central do país, estão relegadas a zero por parte desse governo. Então, eu acho que essa história que a gente recupera rápido, às vezes eu me emociono, porque a gente via a alegria de um agricultor, né, de um jovem entrando. Quantas universidades na Bahia? Quantas coisas em todo o país, universidades, institutos federais. Eu acho que o nosso povo começa a se dar conta. Né? Galileu Galilei dizia que a verdade é filha do tempo e não da autoridade. E olha que verdade ele está falando, né? Para usar um paralelo com o terraplanista, né? Na época do Galileu, ele foi condenado porque ele insistia em dizer que era a Terra que girava ao redor do Sol. E a igreja, na época, disse não. Hoje, de alguma forma, passando quase 600 anos, nós ainda enfrentamos gente que diz que a Terra não é redonda. É disso que se trata. Então, eu quero conversar com você se a gente se estica um pouco mais. Eu acho que é uma situação dramática, dramática. Sofrimento do nosso povo é enorme. E o cenário não é um cenário positivo a manter a situação. Crise econômica brutal, desemprego brutal, desespero do nosso povo, mortes. Nós estamos no meio de uma pandemia crescente e nós temos essa insanidade governando o país. Insanidade, o produtor da violência e da morte. Tirar Bolsonaro e essa turma é um direito de autodefesa da vida de uma sociedade, de um país como o Brasil. Então, acho isso, viu? Nossa conversa aqui, eu acho que peço desculpa a vocês, a gente vai falando demais, mas, enfim, quer dizer, é um pouco isso, perplexidade, indignação, mas esperança. Eu acho que nós temos que conseguir juntos redescobrir a esperança e a rebeldia, né, que sempre marcou a nossa fase desse país. A esperança, a rebeldia, a coragem, a ousadia de reconhecer nesse país uma coisa extraordinária do nosso povo e na capacidade que a gente tem de responder, de construir coisas bonitas juntas. Né? Então, vamos lá, vamos embora. Eu acho que é isso um pouco que a gente conversou aqui, né? Tudo que a gente conversou aqui foi isso. Miguel, eu quero falar que é muito bom ouvir você, é muito bacana realmente. Eu tenho uma imensa admiração por você. Eu fico muito feliz porque lá agora os, né, gaúchos, porto-alegrenses, terão a oportunidade de colocar você como vice-prefeito, Manuela como prefeita. Realmente é espetacular, só posso dizer isso. Eu teria uma última pergunta, mas como as minhas perguntas teriam um caráter nacional, eu prefiro passar para a Paula fazer a última pergunta, porque nós queremos privilegiar a pauta local de Porto Alegre, queremos ouvir você um pouco mais falando das suas propostas. Então, Paula, por favor. Então, Manuela, primeira prefeita. É isso aí, mulher eleita. Isso caminha junto, né? Essa questão das mulheres na política, né? Mulheres dentro da pauta feminista, sim, né? Trabalhando as questões da equidade. E aí, junto a isso, a gente vê, como eu sou da área da cultura, das artes cênicas e da educação, né? Isso tudo caminha muito junto, né? Quando a gente tem essa participação
E como é que tu vê essa questão da cultura em Porto Alegre? A gente tem a questão da descentralização que tu falou também, né? A gente precisa descentralizar todos os acessos, as pessoas precisam ter acesso nos seus bairros, né? A qualidade do atendimento, o lazer, a questão do lazer também, né? Com acessibilidade, por exemplo, uma família que, sei lá, agora tem a orla, o pessoal vai se deslocar até a orla, uma família de 4 pessoas vai pegar ônibus para ir até lá, né? Não vão gastar R$ 30 para ir e voltar, e aí as outras coisas, como é que essa questão de descentralizar, né, e de tornar acessível às pessoas, entra também a questão da mobilidade, né, do transporte, então talvez tu dá uma pincelada em relação a isso, né, como é que tu vê essa questão? Deixa eu dizer assim primeiro, para acompanhar o teu raciocínio, eu falei aqui, nós estamos muito animados com a Manuela, para mim é uma honra participar da chapa, representar o PT, enfim, a nossa experiência. Você sabe que Porto Alegre é uma cidade feminina. É curioso isso. Porto Alegre tem 100 mil mulheres mais do que homens. Ela é feminina na sua composição demográfica. E eu tenho dito que o nosso trabalho é transformar essa cidade numa cidade feminista, uma cidade pintada de lilás. Eu acho que ela vai ficar mais bonita, viu? O lilás faz parte dessas cores aqui da nossa cidade. E eu acho sim, eu acho que tem esse sentido das mulheres, e tem um sentido muito forte, assim, né, que é um sentido do combate à violência. Não, mas essa é a ideia. Uma cidade uma região, né, um espaço que se liberta da violência contra as mulheres, é um espaço que se torna mais igualitário, porque as mulheres são majoritárias. Então, é verdade, é uma questão de dimensão, inclusive, que nós temos que combater isso. Eu acho que essa expressão simbólica, né, da presença da Manuela, ela é muito forte, muito bonita aqui, e é verdade. Nós temos um movimento feminista muito forte aqui em Porto Alegre, no Estado, tu sabe disso. Então, acho que tem esse componente libertador, libertário, vamos chamar assim, bonito, né? Eu tenho dito isso. Uma cidade pintada de lilás é uma cidade mais bonita, né? Isso traz uma carga. A ideia da liberdade, né, sempre traz uma carga do novo, do criativo, do belo, né, da expressão, do simbólico da arte. É isso, né? A arte como uma expressão simbólica, né, de valores, de sentimentos, que só ela é capaz de fazer das suas várias técnicas, né? Da poesia, da literatura, da pintura, da dança, do teatro, do cinema, de todas as artes, né? E Porto Alegre sempre teve uma tradição por conta disso também, né? São as cidades libertárias, né? E hoje, dramaticamente, Paula e Sérgio e Ricardo, não sei como é que é Brasília, Salvador, nós estamos num processo regressivo impressionante. São museus fechados, são Iberê Camargo, aqui em Porto Alegre, é uma expressão dramática, aqui nós temos um grande museu do Iberê, fechado praticamente. Nós temos um processo de fechamento de todos os pontos de cultura, que eram pontos descentralizados, de produção cultural, de encontro e de identidade descentralizado. Nós temos um processo violentíssimo de privatização dos espaços culturais públicos, cinematecas, ateliê livre, pontos de referência. O símbolo último nosso aqui foi o Teatro São Pedro, que é uma referência para nós. Demissão de 40, 50 profissionais, funcionários do Teatro São Pedro. Portanto, uma desvalorização enorme dos espaços culturais da produção cultural. Né? Um processo de privatização, que é um processo de exclusão, e de concentração. Eu acho que a arte, ela organiza o processo de crescimento de uma sociedade. Né? Nossa arte, ela nos dá a nossa identidade, ela nos estimula os nossos sentimentos, a expressão simbólica que nós somos. É a nossa condição de humanos. Bom. E, portanto, pensar um projeto de desenvolvimento tão importante quanto dizer que a economia é o centro de um projeto, nós temos que dizer que a cultura é o centro de um projeto. Porque é isso que nos lembra, é isso que nos faz, né, nos torna pertencentes a uma comunidade, que nos dá identidade, que nos dá alegria, felicidade. Né? Nós temos vários projetos, estamos discutindo muito aqui, viu, Paula? Todo um resgate que nós começamos. Eu, essa semana, tive uma discussão muito bacana aqui, também sobre a área de cultura. A ideia de centralizar,
acessar, produzir. As escolas têm que incorporar nos seus currículos. Nós temos experiências maravilhosas de orquestras, de música, de canto, de poesia, em todas as escolas. Eu não quero esticar muito, mas eu dou um exemplo pequeno, assim, das coisas regulatórias. O Haddad, que fez uma excelente gestão, uma das coisas mais bonitas que o Haddad fez, que as pessoas lembram, é liberar Paulista, uma avenida enorme, que se tornou um espaço de arte, da música, da dança, da pintura em São Paulo. Não custou nada isto. Não teve um centavo de orçamento. Mas a Avenida Paulista se transformou num espaço cultural extraordinário de São Paulo. Aqui em Porto Alegre nós podemos fazer tantas coisas assim. Né? Na Avenida Borges, no centro, tem várias coisas. Nós temos que recuperar os fundos de investimento. Portanto, tinha uma tradição em fundos setoriais, Funproarte, que é evidente que estimulava a cultura, descentralizava, democratizava o financiamento da cultura. Mas vou dar mais um exemplo, não sei se eu posso falar mais um minutinho, posso? Posso falar um minutinho? Uma vez, quando eu estava em campanha, eu fui candidato ao governo do Estado, eu dou isso como exemplo concreto que me emociona. E às vezes está do lado da gente. Os indianos dizem isso, né? Às vezes a gente procura a chave e a porta está aberta já, né? Quando eu fui candidato ao governo, eu fui numa cidade chamada Venâncio Aires, aqui no Rio Grande do Sul. Uma cidade aqui, enfim. E eu fui visitar o Instituto Federal. Talvez, eu não conheço, nunca entrei assim aqui em Porto Alegre, talvez seja assim, tá? Mas nesse instituto eu entrei e tinha um astral maravilhoso, daquela gurizada, um instituto novo, super bacana, enfim, papapá. E eu fui convidado para assistir uma peça de teatro pelos guris. Pô, seu Rosseto vai assistir uma peça. Eu achei aquilo estranho, bom. Uma escola técnica, microeletrônica, robô. Essa é a expertise da escola. Tem prêmios, são super bacanas nessa área da eletrônica, robótica, etc, etc. Não, mas é que na escola, agora que eu quero dizer isso, no currículo da escola, teatro obrigatório. A escola de microeletrônica tinha no currículo dela teatro. Todos os alunos exercitavam, produziam, faziam teatro. Eu entro na escola, agora fala só, isso não é para chorar. Eu entro na escola e estou conversando com os professores, o diretor, me apresentando a escola, e eu vejo os guri passar com violão. Digo, mas o que é aquilo? Ele pergunta. Não, eles estão indo para a sala de música, porque também no currículo é obrigatório música. Então, vocês conseguem imaginar um negócio desse? O que é uma juventude que tem no seu ensino médio teatro e música? O que nós estamos formando? Não precisamos formar profissionais do teatro e da música, ou da pintura, mas nós vamos formar pessoas que conhecem a dimensão da arte, a beleza, a arte, a cidadania que isso produz para todos nós. Então, eu acho sim, viu, Paula, que aqui nós temos um enorme, toda essa conexão com o Rio Grande do Sul, com Montevidéu, com Buenos Aires, essa troca de culturas. Porto Alegre é um pouco uma síntese dessas culturas. Né? As bienais que nós fizemos aqui do Mercosul, essas trocas são coisas muito bonitas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme aqui. Nada é fácil, tudo é muito difícil. Mas a gente brinca aqui, viu, Sérgio Ricardo, que quando é fácil a gente tem que desconfiar, porque não é para nós, né? Mas há uma responsabilidade muito grande, há um esforço muito grande de muita gente, né? Para dizer chega para essas coisas, para dar uma oportunidade para o nosso povo, para o país e para o Estado. Então, é isso, é uma dedicação muito grande, é um esforço muito grande, é uma vontade de acertar, é uma vontade de, sabendo que essa turma cria um ambiente do medo, da desesperança, né? Do recolhimento, né? E a democracia gosta de outra coisa, né? A democracia gosta da coragem, da ousadia, da esperança. Eu acho que essa, em última análise, é a grande disputa nesse país, né? De novo é o medo, de novo é a violência, de um lado, a desesperança, né? E, de outro lado, o futuro está vinculado à vitória, da ousadia, da coragem, né? Isso que a disputa verdadeira, que eu acho cultural, que nós estamos travando hoje no Brasil. Né? Precisamos derrotar a violência, derrotar o medo, derrotar o desrespeito, essa violência, e tentar criar um outro ambiente para o nosso país, que todos sejam respeitados, né? Todas as suas diversidades, todas as escolhas, né?
que sobreviva esse direito à diversidade, a gente viver bem, ponto, é isso. Um país que a gente viva bem e que todos vivam bem, ponto. É simples assim, não precisa sofisticar muito não. Que as nossas cidades sejam cidades que a gente viva bem, que a gente recupere o direito à noite, né? Nós perdemos a noite nas nossas cidades, não, que a gente possa caminhar, possa brincar, possa viver bem nas nossas cidades e que todos e todas possam viver bem nas nossas cidades. Eu acho que essa é a grande mensagem da esquerda. Grande mensagem de quem carrega uma ideia de igualdade, de liberdade verdadeira, é isso. É simples assim. Simples e forte e gigantesco assim. Eu acho que a minha última fala aqui, né? Eu já estou aqui incomodando. Eu queria agradecer muito, viu, Sérgio, Ricardo, Paula. A gente vai se conhecer mais, tá, Paula? Vamos se encontrar mais por aqui. E desejar dizer assim, que eu me sinto muito feliz em conversar com você. São pessoas de altíssima qualidade, generosas, comprometidas, né? Eu acho que isso faz da gente uma beleza enorme, né? Essas coisas, né? Tem gente que diz que a busca é pela verdade, pela beleza e pelo bem deve organizar a nossa sociedade. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, tá, gente? Então, eu queria agradecer muito, cumprimentar vocês por esse esforço importante, de estar fazendo esse espaço de diálogo importante, essa articulação dos espíritas de esquerda, desse grande movimento bonito que vocês estão fazendo em escala nacional, viu? Que bacana. Da minha parte é isso, tá? Um agradecimento gigantesco por reencontrar Sérgio e Ricardo, pelo carinho enorme que eu tenho por vocês, e Paula, te conhecer aqui, tá? A gente vai continuar se vendo aqui, tá? E agradecer quem nos acompanhou todo esse tempo e que compartilhou conosco. Vamos embora, vamos para frente, vamos embora. Pronto, Miguel, foi um imenso prazer receber você, foi uma grande oportunidade para que nós pudéssemos ouvir um pouco daquilo que você pensa a cidade de Porto Alegre, daquilo que você e Manuela estão pensando de projeto. Foi uma oportunidade maravilhosa e eu quero realmente agradecer por você ter vindo falar conosco, conversar com o nosso público. E quero também agradecer a Ricardo e a Paula por essa excelente contribuição. Eu fico muito grato pelo que vocês fizeram hoje aqui conosco. E eu quero lembrar também que nós estamos nas redes sociais, então siga a gente no YouTube. Esse vídeo vai estar no YouTube também, vai estar no Facebook. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter. Nós estamos em todas as 4 grandes redes sociais. Estamos buscando, efetivamente, tentar movimentar esse meio espírita, tentando trazer ideias novas, ideias que possam trazer ares diferentes a esse nosso movimento. Essa é a nossa grande proposta, é a nossa grande ideia. E a ideia desse programa aqui, de fazer entrevistas, é de ouvir um pouco as pessoas que podem contribuir conosco, trazendo ideias, propostas, e você, Rosseto, foi hoje espetacular. Eu quero, de novo, agradecer a todos, uma boa noite, muito grato por terem estado conosco. Paula, Ricardo, Miguel, boa noite para vocês. E muito abraço a todos. Um abraço. Boa noite, Miguel, grande abraço. Bacana. Paula também, todos os ouvintes. Um abraço.